aula e vamos terminar essa lição 8. Tem 8 textos, nós vamos ter que andar um pouco rápido aqui, tá? Geografias da Terra Santa, nós vamos falar sobre a geografia econômica, a geografia humana e a geografia política da Terra Santa. Então, humana, econômica, humana e política. Vamos lá. A geografia econômica, o que é? Vamos ver. O que é economia? A palavra economia, ela origina-se de 2 vocábulos gregos. Oikos, igual casa, mais nomos, igual governo. Então, economia detém, segundo Silvio Barretti, o significado de governo ou administração e do lar, no sentido de zelar pelos seus pertences, pelo patrimônio familiar. A evolução do termo, o termo evoluiu. O grego Xenofonte foi o primeiro a usar o vocábulo economia. Séculos mais tarde, o francês Antoine Montesquieu criaria a locução economia política. Então, as implicações da economia na riqueza das nações. Então, as riquezas de um país estão diretamente ligadas à produção de bens úteis com o aproveitamento da matéria-prima extraída da natureza. Então, o professor Barretti nos explica: produção, pois, é a transformação pelo homem através do trabalho consciente das coisas existentes na natureza em bens econômicos capazes de satisfazer as necessidades presentes e futuras das pessoas. Assim, age o homem porque os bens naturais, isto é, aqueles oferecidos pela natureza, também natural, porque a natureza oferece, são insuficientes qualitativa e quantitativamente, além dos distribuídos irregularmente na superfície da Terra. Então, para a satisfação de todas as necessidades humanas. Então, sendo os bens naturais insuficientes, compete ao homem adaptá-los ao consumo, aumentando-lhes as utilidades, ou seja, produzindo os bens artificiais ou os industrializados. Então, nós vemos aqui, nesse ambiente, tem vários produtos da natureza, matéria-prima da natureza aqui. Aqui você tem ferro, aqui você tem madeira, aqui você tem outros tipos de minério, né? Tudo está aqui, ó. Né? E o homem transforma em coisas mais úteis. Então, isso é o trabalhado, industrialização. Né? Se não fosse assim, a gente estaria na Idade da Pedra, porque sempre teve essas coisas. Só que o homem não sabia como transformar isso em bens que nós temos hoje, né? Instrumentos musicais, tudo isso aqui faz parte da natureza, né? Os tecidos, o plástico, tudo isso é produto tirado de outros produtos, né? De matérias-primas. Então, a geografia econômica, né? É o ramo da geografia que se dedica ao estudo das atividades econômicas de diversos países e agrupamentos humanos. Vamos lá, 8.1, 2, C e 3, C. Bom, agora nós vemos aqui que a Israel é um lugar que a Bíblia diz que é uma terra que mana leite e mel. Foi isso que Deus falou sobre a riqueza da Terra Santa. O que Deuteronômio 32, 13 e 14 fala? Vamos ler tudo junto, bem alto, irmãos. Vocês estão muito... Só a Lígia que lê, será aqui? Porque eu nem ouço, nem aqui ninguém lê. Vamos ler alto, por favor. Ele...
Então, é isso, é a abundância. Já às bordas da terra prometida, os hebreus enviaram para ali os seus espias, que encontraram com impressionante relatório. O que eles disseram que encontraram lá? Fomos e verdadeiramente. Então, realçando então essa veracidade das suas palavras, os agentes secretos mostraram a Moisés e ao povo que um enorme cacho de uva colhido no vale de Escol, o tamanho e a aparência dos produtos de Canaã levaram os israelitas a uma singular admiração. Então, a Israel era uma terra sem igual. As chuvas caíam com regularidade, as colheitas eram abundantes, a flora e a fauna eram exuberantes, os minerais podiam ser achados por toda parte. Agora, essa flora mencionada da Terra Santa na Bíblia era também pródiga. Os escritores hebreus, eles mencionam mais de 100 espécies de vegetais, tendo como parâmetro o relato sagrado, o governo israelense em vida, generoso recurso a fim de recuperar o primitivo reino vegetal do seu território. Então esse território era muito rico e vasto, mas de tantas guerras, de tanto pecado, tanta destruição, está devastado. Mas a promessa de Deus é reativar tudo novamente. Então o trigo, a oliva, a uva eram os produtos encontrados com mais abundância no período veterotestamentário. E esses alimentos formavam a dieta básica dos israelitas, constituídos no trinômio repetido a miúdo na Bíblia: pão, azeite e vinho. Eis mais algumas iguarias usadas pelos filhos de Israel: cevada, lentilha, mostarda, pepino, cebola, alho, romã, melão e tâmara. As plantas silvestres dos tempos bíblicos eram o cedro e a faia, o pinheiro e a acácia, a palmeira, o carvalho, a murta. Das flores, as mais famosas eram o lírio do campo, rosa de Saron. É interessante, amados, que hoje, com toda essa dificuldade, Israel, ele chega a exportar, vender flores deles até para a Holanda, até para outros países. E até aqui no Japão chega laranjas de Jaffa. Eu já encontrei aqui no Beija, às vezes eu encontro aqui nessa quitanda, as laranjas, umas laranjas verdes assim, sem o Jaffa, vem de Israel. Então veja que prodigioso é esse país, esse povo, que mesmo com o país devastado, destruído, eles conseguem retirar ainda isso aí. Imagina quando Deus voltar a dar chuva normal na terra, voltar ao ambiente como Israel, os territórios que são deles vão ser devolvidos a eles por Deus durante o milênio. Vai ser realmente fantasticamente chamada a terra que mana leite e mel, né? Então, esses programas, eu estive em Israel, eu vi o programa de irrigação. Quando tem a Bíblia, que a Bíblia diz que assim as flores florirão, as plantas, as plantas nascerão, as flores florirão, e o mundo te amará, mesmo quem não te quis jamais, Israel. Eles tiram a água do mar, tiram o sal da água, e as mangueiras ficam enterradas no chão, com furos, e eles irrigam a terra com isso aí. Eles dessalinizam a água e irrigam a terra com essas mangueiras. E eu vi essas mangueiras espalhadas pelas ruas, nos parques que tinham floridos. Eu olhava lá, eram as mangueiras, uma terra seca, e um deserto onde eles fazem florir, por causa da sabedoria que Deus dá a esse povo. Nos tempos bíblicos, a terra de Israel era coberta de florestas. Nos séculos subsequentes, especialmente durante a Idade Média,
muitas florestas foram destruídas pelos nômades e suas cabras, e outros pelos turcos, que as usavam como combustível para os seus trens militares. Grande parte do reflorestamento tem sido realizado pela comunidade judaica, sendo que a maioria das florestas que cobrem hoje o solo de Israel foram plantadas durante os últimos 50 anos. Das poucas florestas antigas, sobrevivem principalmente os bosques da Galileia, e em 1948 havia 4.388.000 árvores em Israel. Quase 30 anos depois, havia 103 milhões de árvores, quase todas plantadas pelo Fundo Nacional Judaico. Então, e a fauna da Terra Santa, né? Tem as escrituras, elas mencionam 130 nomes de animais selvagens e domésticos. E agora, a enciclopédia de La Bíblia cataloga 50 espécies de mamíferos, 42 de invertebrados, 46 de aves e 19 répteis, peixes e anfíbios. Então, os selvagens que tem lá em Israel, o leão, o urso, o leopardo, a hiena, a víbora, corça, a lebre, o chacal, o lobo, a raposa e o camaleão. Os domésticos, a ovelha, a vaca, a cabra, a mula, o camelo, o cavalo, o jumento e o cão. As aves são o perdiz, cordoniz, pombo, galinha, avestruz, cegonha, rola, corvo e pelicano. Os insetos é abelha e gafanhoto de diversas espécies, formigas, mosquitos e moscas. Peixes, 43 espécies, sendo o mais famoso o peixe de São Pedro, que é esse que nós falamos que é tirado lá do mar da Galileia. Entre os insetos mencionados, o gafanhoto são consumidos até o dia de hoje, sabia? Eles comem gafanhoto. Aqui no Japão tem lugar que vende gafanhoto para comer. A estranha iguaria é bastante apreciada pelos beduínos e pobres. O que aconteceu com a fauna hebreia? Em consequência de muitos incêndios provocados pelos exércitos conquistadores, a fauna da terra sofreu enormes prejuízos. Para reconstruir a ecologia do seu território, o governo israelense acha-se acarrear-se de recursos. Então eles estão lutando, mas o governo israelense, eles estão sempre tentando revitalizar a terra, voltar ao que era antes, né? Os minerais, nós vemos que há muitas pedras, ferro, cobre. Então a Terra Santa, de fato, possui gigantescas reservas minerais. Então o que mais encontrado é o ouro, a prata, o ferro, o enxofre, o cobre, o estanho e o chumbo. Lembra o precioso, mas que o ouro de Ofir é uma preciosidade, esse ouro que tem uma qualidade excelente. O Mar Morto, que nós vimos na lição 1 e 2, é uma fonte inesgotável de riqueza, né? Suas reservas em sais e minerais são orçadas em bilhões e bilhões de dólares. Até a lama do Mar Morto serve de saúde lá. As pessoas passam na pele para ajudar a regenerar, a renovar a pele. E alguns textos bíblicos em Israel há abundância de pedras preciosas. O diamante, por exemplo, gera muitas divisas. Aliás, grande parte da produção diamantífera do mundo passa pelas oficinas de lapidações israelenses. 8, 4, 5, 6 e 7. Tudo errado. Sabe? Você vê até e fala assim, será mesmo que está tudo errado? Né? Agora, a geografia humana. A família hebraica, né, mas para os hebreus, a família é de origem divina, como de fato é. Ao criar nossos primeiros pais, o Senhor declarou, vamos ler? Façamos o homem
Então, na verdade, a importância para o judeu da família, amados, a família é mais importante que o indivíduo em si. Como assim? Se um membro da família vier trazer problema para a família, esse membro antigamente era extirpado, né? Por causa da família. Por exemplo, o casamento no judeu, né? Os israelitas do Antigo Testamento nem sempre alcançavam o ideal traçado pelo Senhor. A monogamia, por exemplo, né? Que não era encarada com seriedade. Homens piedosos como Abraão, Jacó e Davi foram polígamos. Quer dizer, o que dizer de Salomão, né? 700 esposas e 300 concubinas. Então, agora, a poligamia tinha seus limites. Um hebreu não podia tomar como esposa duas mulheres que fossem irmãs, ou mãe e filha. Os infratores eram punidos com apedrejamento. A devassidão e a promiscuidade eram severamente reprimidas. O adultério não era tolerado. E com o exílio babilônico, os israelitas foram se curando-se da poligamia. No Novo Testamento já não encontramos nenhum caso declarado de poligamia. O Senhor Jesus exaltou o ideal monogâmico e condenou qualquer casamento fora do padrão estabelecido no capítulo 2 de Gênesis. Devido à esterilidade das esposas legítimas, o casal optava, às vezes, por ter filhos por intermédio de uma concubina, como, por exemplo, no caso de Abraão e Agar, através do qual veio Ismael. Mas veja que, mesmo assim, eles optavam por isso. Deus não tinha falado isso, mas eu acho que Sara se arrependeu profundamente da decisão que ela tomou de querer ter um filho de uma concubina, né, de uma escrava, Agar, que depois ela passou a ser desprezada pela própria escrava e começou a ter problema com a escrava ao ponto de expulsá-la. Aí depois o anjo mandou ela voltar e pedir perdão para a senhora e ficar lá, porque Deus ia abençoar aquela criança também, Ismael, né, que era filho de Abraão. Mas olha o trabalho que está dando os ismaelitas até hoje, que é os árabes, né? Os irmãos dos judeus que são filhos de Abraão também, ismaelitas, até hoje trazem problema para os judeus, né? Havia também o casamento por levirato. Quando um homem morria sem deixar descendência, o seu irmão era obrigado a casar com a viúva. E por intermédio dos filhos da nova união, a memória do falecido era preservada. Assim prescreve a lei. Vamos ler? Se irmãos e um deles. Hoje em dia, se você falar isso assim, eu, hein? Né? Depende, né? Contrato de casamento. Israel era feito pelo pai do noivo, pelo irmão mais velho ou por um parente próximo. Excepcionalmente, podiam atuar também a mãe ou um amigo da família. Às vezes, o próprio rapaz se encarregava da concretização do matrimônio. No entanto, as negociações sobre o dote e outras formalidades ficavam a cargo de terceiros. Antes da realização do matrimônio, eram feitas exaustivas consultas sobre os bens de ambos. Também eram tomados especiais cuidados quanto à segurança da noiva e ao enfraquecimento da tribo. Finalmente, o noivo pagava um dote ao pai da futura esposa, que oscilava entre 30 a 50 ciclos de prata. Dessa forma, o pai da moça era recompensado pela perda da filha. O pagamento podia ser ainda em forma de trabalho, como ocorreu com Jacó.
Então a endogamia, ou seja, o casamento entre irmãos, era proibida pela lei de Moisés. A 8, 9, B, 10, B e 11. Agora, o noivado. Entre os povos ocidentais, não tem nenhuma consistência. Isso é, desmanchar o noivado é algo assim que pode ser feito sem muita dificuldade ou problemas legais, né? Pode ser dissolvido sem traumas. Infelizmente, isso ocorre até mesmo entre os que se dizem filhos de Deus. Jocosamente, né? Declara Leon Eliachar, né? O noivado é um período de desajustamento antes do casamento. Desajustamento. O noivado, que nós sabemos, é um período entre que os noivos eles combinam o futuro, porque o namoro é para se conhecerem. Mais uma vez a gente afirma que jovem crente não namora com jovem incrédulo, ok? Procurar jovem incrédulo para namorar é contra a palavra de Deus. Não é que a igreja não deixa ou deixa. E, biblicamente é claro quando Deus diz que não há comunhão entre o ímpio e o justo. E quando o jovem teima, desobedece e faz isso, ele vai sofrer as consequências e o sofrimento vai acompanhar o resto da vida. A gente tem avisado, advertido, cuidado, porque às vezes a pessoa acha que está gostando, acha que está amando. Se é crente verdadeiro, se é crente de verdade, vai buscar em Deus e Deus tem. Só que a pessoa está procurando o lugar errado, com os desejos errados, Deus nem abençoa. Pode procurar, pode fazer. Só que não tem a bênção de Deus, também não tem a bênção da igreja. Ok? Porque isso é bíblico. Não é que o pastor não gosta, não quer. Isso é coisa bíblica. Não dá certo. A Bíblia diz, não há comunhão, não há como ligar o justo e o ímpio, não tem ligação, é Deus diferente. E vai buscar para você ver, vai dar problema. Agora a gente avisa, a gente adverte, porque a gente quer o bem. A gente não quer ver vocês sofrendo. Os jovens sofrendo, a gente não quer ver, a gente quer ver feliz, alegre, mas tem que procurar da família de Deus. Tem que procurar do povo de Deus. Veja o cuidado que Abraão teve com Isaac. Não quero que você pegue nenhuma dessas mulheres aí para o meu filho. Vai na minha terra lá, que é a terra, que é a família dele, procurar um parente, alguém que seja da parentela, para se casar com Isaac, para não haver essa mistura. Então hoje, tem muitos casos acontecendo, muitos pastores permitem, eles adotam isso, mas isso não é bíblico. Então não adianta, porque o pastor tal, a igreja tal, o lugar tal, lá aconteceu. Eu já vi, aconteceu na minha família, minhas irmãs casaram com pessoas que não eram crentes, hoje nenhuma delas está na igreja. Então não faça essa besteira, não queira nada que não seja de Deus, porque senão você vai pagar um preço muito alto pela rebeldia, pela desobediência. O noivado começava a partir do momento em que o moço entregava à sua escolhida uma moeda com uma inscrição: seja consagrada a mim. A cerimônia, bastante singela, era celebrada na presença de 2 ou mais testemunhas. Hoje a gente dá aquela aliança de compromisso, né? As alianças de compromisso. Noivado tem uma aliança. Até no namoro tem, mas o noivado é que é mais sério a coisa, né? E depois, por exemplo, a cerimônia é bastante singela. Com essa solenidade,
ambos já eram considerados marido e mulher. Mas o relacionamento sexual, porém, era iniciado após as núpcias, segundo a tradição judaica. Veja, quando Maria ficou grávida, José já era desposado com ela. Já haviam casado, que eram noivos, mas não tinham relação ainda. Tanto é que quando o anjo falou com Maria, ela falou, mas como assim? Eu não tenho relação com homem algum. Eu sou virgem. E aí que o anjo explicou para ela que seria uma operação de Deus, algo de Deus na vida dela. Então era esse, por isso que a Bíblia fala, já era desposada. E era, se caso José, como ele tentou sair secretamente, para que ele não tivesse que acusar Maria de traição e ela seria apedrejada. Então ele ia, aí o anjo falou, não, receba ela, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo, e ele aceitou, ok? Por causa disso aqui. Os rapazes, por exemplo, essas núpcias, segundo a tradição, ela variava, esperar de 1 mês até 7 anos, como no caso de Jacó, né? Ele esperou 7 anos pela noiva e acabava pegando outra, né? Mas aí o Labão, né? Esperto, falou, não trabalha mais 7 anos que eu te dou ela também. Aí, na verdade, ele não esperou mais 7 anos para ter Raquel, né? Ele já, assim que ele teve, o Labão enganou, ele dormiu com a Lia, teve relação com ela e tornou-se a esposa dele. Mas quando fizeram aquele acordo dele trabalhar mais 7 anos, Jacó já entregou Raquel para ele. Então ele trabalhou 7 anos, mas já era casado com Raquel também. Ok? E os moços nessa época, quando tinha o noivado, eles ficavam até desobrigados do serviço militar. As núpcias eram celebradas via de regra durante 7 dias. Não raro chegava a durar até 2 semanas, variando de acordo com o poder aquisitivo dos noivos. Segundo o novo dicionário da Bíblia, a celebração era assinalada por música, brincadeiras, o enigma apresentado por Sansão, por exemplo, né? A mesma obra esclarece, alguns interpretavam o livro de Cantares à luz de certos costumes que havia entre os aldeões sírios, de chamar o noivo e a noiva de rei e rainha durante a festividade, depois da cerimônia do casamento, e de louvá-los com cânticos, né? E o divórcio? O divórcio foi introduzido na lei mosaica por causa da dura serviço dos varões israelitas. Aproveitando-se da liberalidade dessa legislação, os hebreus rompiam os laços do matrimônio por qualquer motivo. Alguns, por exemplo, repudiavam sua esposa, pois não achá-la mais graciosa. O Senhor, entretanto, não aprovava tal comportamento. Com uma carta de divórcio, concretizava-se assim o rompimento dos laços conjugais. E de posse desse documento, que o divórcio foi feito, amados, para ajudar a mulher, para beneficiar a mulher. Que a repudiava, ela se tornava como que uma mulher imunda que só servia para se prostituir. Então, com a carta de divórcio, ela podia voltar ao primeiro, como assinala Moisés. Então, seu primeiro marido que a despediu não poderá torná-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, depois do documento, a mulher podia contrair novas núpcias, só que aí, quando ela contraiu novas núpcias, o homem já não podia mais casar com ela de volta. Jesus, entretanto, repudiou energicamente o divórcio, exceto em caso de adultério. E Jesus disse, perguntaram para ele, mas então por que Moisés deu carta de divórcio? Ele disse, deu por causa da dureza dos seus corações. Mas no princípio não foi assim. Não foi assim que Deus fez. Né?
Então, está escrito, né? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Os filhos, uma herança divina. Assim os hebreus viam os filhos, principalmente os homens. Salmodiou o rei Salomão, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Né? E diz, bendito é aquele que enche dele a sua aljava, né? Que é como filhos como flechas, né? A aljava é onde ficava guardadas as flechas. Então, quem tinha muitos filhos era como quem tivesse muitas flechas. Mas também tem aquela que a Bíblia diz, né? O filho é como flecha no arco. Enquanto ele está nas suas mãos, é seu. Você soltou, vai para o destino que o perá. Muita gente fala assim, eu não largo meus filhos. Assim, você largou sua mãe e seu pai, você não vai largar o filho? É a lei da natureza. Não gosta, né? A gente não quer não, né? Aí tem mãe, né? O pai que amarra uma cordinha, né? Na flecha. Solta, mas fica segurando. A Sabina deu risada, tá vendo? Porque, na verdade, a gente cria um sentimento muito forte que se torna até um sentimento de posse. Né? A gente tem que amar, mas tem que saber respeitar o segmento, né? Que não é agradável também. Né? A gente sempre há um sofrimento, um rompimento, né? É uma coisa assim que é difícil de cortar o cordão umbilical, né? E desagregar ali. Puxa, você lembra, porque para nós pais, filhos nunca crescem. Eles sempre são os nossos bebês. Só que eles crescem. Sim. Você acha assim, né, pastor? Mamãe, tipo assim, é muito assim, né? Mas eles só vão entender isso o dia que eles tiverem deles. Eu penso assim, né, pastor? Quando a gente não tem filho, a gente não pensa assim, né? Mas quando a gente tem, nossa. Agora, biblicamente, né? Biblicamente é bem clara a Bíblia. Deixe o homem, seu pai e sua mãe, e una-se a sua mulher. Então já está programado por Deus isso. Isso não quer dizer que vai abandonar, que nunca mais vai ver, mas é que tem que ter vida separada. Quando o novo cônjuge mora junto, dá muito problema. É muito problema. Queira ou não, pode amar, pode gostar, mas vai dar pitaco, vai ter problema, vai gerar situações meio conflitantes, algumas até meio sem. É melhor, então, seguir o que a Bíblia. Eu já tive que tratar de muitos problemas de casais que moram junto com a família, com os pais, por um tempo, para poder juntar um dinheiro, para resolver um problema. Então já sabe que é por um tempo, mas mesmo nesse tempo gera problemas. Porque no ajuste, né, do casal, vai ter que. São dois mundos que vai se tornar um. E aí vai ter algumas coisas. Aí quem está vendo já quer ajudar, né? Aí pronto, aí cria problema. Aqui também o direito da primogenitura, né? Que era um direito do filho mais velho. O Japão tem esse costume, né? Esse hábito do primogênito, né? O filho mais velho cabia a porção dobrada dos bens. Com a morte do pai, assumia a responsabilidade da casa e as funções sacerdotais da família. O Japão tem muita coisa que eles copiam, que eles têm a tradição dos judeus, né? Eles são iguais judeus. Eu estava me lembrando agora, pastor, que aqui não tem essa questão sabe, quando morre, né? O irmão casa com a ex-esposa, né? Não tem isso. Mas aqui eles tentam perpetuar a família.
tinha um chefe lá do ITEC nosso que ele era a mulher dele era a última, né? Não, era filha única, e ela era mulher. Então o japonês, quando casa, não é feito a gente que pega o nome da família todinha, né? Feito o meu, né? Pega de mãe, de pai, não sei. Eles pegam só o nome do esposo. Então a família, o nome da família dela ia acabar nela. Então esse chefe nosso, acredito, né, por causa da tradição e da consideração, ele pegou o nome dela para que a família dela pudesse continuar. Ele abriu mão. Mas ele tinha mais irmãos, né? Eu acredito que sim, porque ele abriu mão do sobrenome da família dele para pegar o dela para a família continuar. Ok. Bom, cabia também ao pai ensinar os filhos a profissão, né, letras. Então ele tinha homeschooling, né, nessa época já, né? Aí aprendia a ler e escrever em casa. E uma profissão. E os ociosos, né, que os preguiçosos, vagabundos, não eram tolerados nessa comunidade. 8, 12, 13, 14 e 15. Agora, a vida social hebraica, o lugar da mulher na sociedade, os israelitas, eles honravam as suas mães, irmãs, esposas e filhas. Davam a elas o direito que os outros povos jamais sonharam conferir às suas mulheres. Se prejudicadas, podiam elas recorrer aos juízes. Muitas vezes, louvadas, chegavam a ocupar lugares de honra e de distinção. Débora, por exemplo, né, uma juíza, exerceu grande influência sobre os contemporâneos. Não fosse sua confortadoras palavras, Baraque não teria desbaratado os inimigos do povo de Deus. Aí fala também sobre Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Ruth, Uda. Que fala dessas mulheres, né? Submissas, mas suas principais preocupações eram domésticas. Todavia, encontramos-las pastorear, trabalhar a terra, a exercer atividades tidas como próprias para homens. Em países orientais, entretanto, a mulher sempre foi tratada como mero objeto, né? Então, nós vemos as mulheres exercendo papéis aqui importantíssimos na Bíblia. Então, quem diz que a Bíblia é machista, tudo não conhece a palavra realmente. Os costumes judaicos, eles são bem protetores com relação às mulheres. E quando destoavam aqui esse negócio do divórcio, de repudiar mulheres, aí foi condenado isso. Não era aprovado, era uma anomalia na sociedade. As saudações. Olha só, o japonês mais uma vez aqui, ó. Inclinando o corpo para a frente. Agora, tinha a mão direita sobre o lado esquerdo do peito. Assim era a saudação dos hebreus dos tempos bíblicos. Por causa de tão demorada ritual, Jesus ordenou aos seus discípulos: a ninguém saudeis pelo caminho. Perante os magistrados e autoridades, era costume inclinar-se até o chão. A expressão mais usada nas saudações era paz. Paz seja convosco, o Pai sobre esta casa. Você vê que Elias, quando mandou Eliseu mandou Geazi, né? E levar um recado lá, e falou: não cumprimente ninguém pelo caminho. Que o costume deles era ficar pegando na barba um do outro, assim, alisando e perguntando: como é que vai? Família, tá bem? Quantos filhos já tem? E alisando a barba um do outro. E demorava o cumprimento, mas não cumprimenta ninguém pelo caminho. Corre, porque senão não vai dar tempo. A sepultamento e luto. Constatado o óbito, o corpo era rigorosamente lavado, enrolado em lençóis, impregnado de perfume, por causa do clima quente que provocava rápida decomposição e das exigências da lei mosaica. O sepultamento era feito no mesmo dia, né? E a moradia. Na antiguidade havia em Israel casas simples e também imponentes habitações. Tudo dependia das posses, né? Então, em Samaria, por exemplo, algumas residências eram feitas de marfim. Tendas. Em Ur dos Caldeus, Abraão habitava
em uma confortável casa, né? Segundo estudiosos, possuía até água quente nos canos e bicas. Ao deixar sua cidade, passou a residir em tendas, né? Então, cabanas construídas com estacas e cobertas com folhagens eram usadas com frequência pelos israelitas. No Monte da Transfiguração, por exemplo, Pedro estava embevecido pela glória do nosso Senhor. Ele quis construir 3 cabanas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Nem lembrou deles, né? Deles. Ele ia ficar de fora tomando conta ali. O tabernáculo era um templo peregrino, né? Isso era o lugar que montava e desmontava, como nós vimos o tabernáculo no deserto. Casas, no tempo bíblico, a casa era feita de pedra, de tijolo e de madeira, geralmente eram pequenas, possuía apenas um cômodo. A residência dos ricos, entretanto, tinha vários cômodos, e nas localidades mais quentes os telhados eram planos e podiam ser transformados em terraços. No auge do verão, serviam de dormitório. Nas regiões mais frias, os telhados eram de meia água, facilitavam o deslizamento da neve. As portas das casas hebreias eram estreitas e baixas, e as janelas poucas e sem vidros. Torres de vigia, com quase 3 metros de altura, era construída para proteger pomares e lavouras. As provisórias eram feitas de madeira, as permanentes de pedra e serviam também de residência. Palácios, bom, aí era construído com esmero, constituiu-se de residências dos reis. Os mais importantes ele foi erguido pelo rei Salomão, e segundo estudiosos, a casa do sábio rei de Israel era mais suntuosa do que o templo. A mobília, poucas eram as mobílias de uma casa hebreia. Além do leito, havia apenas uma mesa baixa. As cadeiras raramente eram usadas porque os hebreus, à semelhança de outros orientais, sentavam-se no chão, com as pernas cruzadas, e não raro, as almofadas serviam como assentos. Nas residências dos mais abastados, o mobiliário era sofisticado. Então, o Japão, e quando eu cheguei no Japão, eu tive que ir lá em Nagano conversar com um japonês, um pastor japonês, e mandaram enfiar a perna lá embaixo de uma mesa, quase que eu travei tudo. A gente não tem esse hábito, né, de ficar com a perna assim no chão. E é o hábito que eles tinham nessa época. Aí eu pedi desculpa, eu falei assim, não dá para ficar aqui sentado desse jeito. A alimentação era pão, basicamente pão, azeite e vinho, legumes, frutas, leite, mel e farinha. Quando tinha festa, a carne era largamente consumida. O peixe, por outro lado, era mais usado no litoral e nas imediações dos rios, do mar da Galileia. A manteiga e o queijo eram feitos do leite de cabra. O leite de vaca raramente era usado. Até hoje, amados, o leite de cabra ele é mais saudável. Tanto é que tem pessoas que o médico recomenda dar aos filhos leite de cabra. Porque ele, para certas crianças, é melhor. A indumentária, o que era? O vestuário masculino era uma túnica tecida de algodão, parecida com uma camisola sem manga. A túnica dos ricos ostentava mangas compridas e largas, e os homens usavam ainda uma capa de algodão e o cinto de couro. O bastão e o anel sinete serviam como ornamento, né? O turbante completava o vestuário masculino. O sumo sacerdote e os demais ministros do altar vestiam-se com mais esmero. Suas vestes tipificavam a glória e a santidade divina, e sob a dominação romana, os paramentos sacerdotais ficavam sob custódia do representante imperial e era só liberado nas ocasiões solenes. As mulheres se vestiam também túnicas longas e ornamentadas. Quando apareciam em público, cobriam o rosto com um véu. As hebreias apreciavam pulseiras, anéis, pendentes e diademas. As mais extravagantes pintavam-se. Os profetas, contudo, condenavam tais excessos. De uma maneira geral,
as israelitas eram elogiadas por sua modéstia, simplicidade e recato. Então, na verdade, hoje em dia a gente vê que tem jovens que elas se maquiam tanto que nem parecem com elas, né? Elas não podem tomar banho, nem o namorado ver de manhã, né? Porque aí ele vai ficar decepcionado, né? Porque é importante que a pessoa tenha essa beleza natural. E quem ama, vê beleza diferente daquele que não ama. Aquele que somente quer observar, quer olhar com os olhos, ele só quer ver o estereótipo, o exterior. Mas o verdadeiro amor, ele vem de conhecer o interior. Aí a beleza vem de dentro. Mas não tem problema se a jovem é bonita, mas não pode ser artificialmente bonita, né? Eu sempre falei para as jovens que são bonitas, que invejam as outras que ficam se maquiando, né? Fazendo makes e makes. Você não precisa disso. As outras fazem porque não tem o que você tem, que não é natural, delas tem que ser artificial. Você já tem natural, por que você vai tornar esse natural em artificial para mostrar o quê? Mas não tem problema. Você falar para minha neta mesmo. Moedas. A primeira moeda citada na escritura é o darico, né? Proveniente da Pérsia. Era muito usada nos tempos de Esdras e Neemias. Mais tarde começou a ser cunhada uma moeda inteiramente judaica, conhecida como shekel. Até hoje existe. No início dos anos 80, o governo israelense adotou o shekel como unidade monetária. Outras moedas mencionadas na Bíblia são o dracma, o stater e o ceitil. A primeira é grega, a segunda e a terceira são romanas. População do Estado de Israel no século XXI, né? 80% da população de Israel é judeus, 20% é composto de pessoas que não são judias, né? Mas desses 80%, metade nascida no país e os demais veio dos 70 países do mundo. 17 são árabes, quase todos muçulmanos, 3 restantes é composto de drusos, circassianos e outras etnias não classificadas. E a nação jovem Israel tem um pouco mais de 70 anos, né? E, na verdade, o engajamento social, religioso, político e ideológico. São um povo engenhoso, né? A criatividade deles, a economia deles é pujante, né? E expulso da terra deles há quase 2000 anos, né? Mas os judeus se espalharam pelo mundo. Suas peregrinações foram mais intensas na Europa, no norte da África e no Oriente Médio. E durante essa longa jornada, fundaram renomadas comunidades e centros de cultura, experimentaram períodos de intensa prosperidade e crescimento, mas sofreram grandes perseguições, discriminação e massacre. Não obstante, alimentavam a fé de um dia voltarem à sua terra para reconstruir o lar nacional, e sua esperança não foi malograda. Em maio de 1948, o Estado de Israel foi proclamado solenemente pela Organização das Nações Unidas. 16, 17, 18, 18D, 19B e 20A. Agora, a geografia política. Os primeiros habitantes da terra, por exemplo, antes de Josué conquistar a terra prometida, habitavam diversos povos cananeus, né? Numerados por Moisés. Moisés disse o quê? Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que passas a possuir, e vai lançar as nações de diante de ti. Aí vão os heteus, os girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus,
heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas, porque havia outras nações, mas que não foram citadas porque não eram tão grandes. E qual é a origem dos hebreus? Descendente de Sem, né? Um dos filhos de Noé, né? Os hebreus sempre se identificaram com esse ilustre ancestral, haja vista que o antissemitismo é voltado apenas contra os judeus, apesar dos árabes serem também filhos do primogênito Noé. A nação hebreia começou com um caldeu chamado Abrão, né? Nascido por volta do ano 2000 a.C., aos 75 anos de idade, teve uma profunda experiência espiritual com Deus que disse-lhe essas palavras. O que ele disse? Então assim nasceu a nação israelita, na peregrinação dos patriarcas. Nasceu no deserto e entre os espinhos, nasceu em terras estrangeiras, hoje floresce como palmeira. Aí, por que chama hebreu, o povo hebreu? Porque é uma descendência de Heber, né? Pegaram da linhagem de Heber. O povo vizinho da Terra Santa. Então, além dessas 7 nações que foram relacionadas aqui, ele foi obrigado a conviver também com outros povos igualmente aguerridos, idólatras e belicosos. Belicosos é porque gostavam de guerra, povo guerreiro. Causadores de muitos transtornos à descendência de Abraão. E de quando em quando violavam as fronteiras, escravizavam as tribos inteiras, né? E os principais povos que sobreviveram às investidas do exército de Josué foram os filisteus, os amalequitas, midianitas, moabitas, amonitas, edomitas, fenícios e sírios. O pastor Enéas Tonini, se essas nações e povos que rodeavam Israel serviam de termômetro para regular a temperatura espiritual dos filhos de Jacó. Quanto mais perto de Deus andavam, mais poder tinham e seus territórios eram dilatados. Afastavam-se do seu Senhor e os abandonavam, ficavam sem proteção, chegavam os inimigos e subjugavam o povo e, consequentemente, se apossavam de seus territórios. Era assim. O povo se afastava de Deus e o inimigo dominava. O povo se aproximava de Deus e o inimigo era expulso. E ficou assim esse tempo todo. Hoje, você vê, eles estão com 11% só da terra que Deus prometeu a Abraão. 11%. E eles vão ter só os 100% quando... Eles nunca tiveram 100%. No tempo do rei Salomão, foi o que mais estiveram amplitude no território que Deus deu a Abraão. Mas o que vai desde lá do rio Eufrates, a divisa lá, até lá embaixo, no rio do Egito. Então esses são territórios. Então tem muitos países ali que vão desaparecer para poder Israel tomar o território dele. Moisés morreu com 120 anos, sem haver introduzido os israelitas em Canaã, e foi entregue essa incumbência ao bravo Josué, né? General que comandou o exército de Israel para conquistar várias batalhas. Foi um treinamento dele para que, quando ele entrasse na Terra Prometida, ele liderasse também, junto com as tribos, a expulsão dos povos daquelas terras para eles tomarem posse, né? Interessante que quando a gente fala, a Bíblia diz que quando Josué morreu, ele julgava a nação, ele coordenava o povo. Quando ele morre, ele não deixou substituto. E a Bíblia diz que nasceu uma geração que não conhecia Deus. E eles se contaminaram. E aí começou a ser dominado pelos inimigos, começou a perder território. Começaram a se
curvar diante das divindades, começaram a se prostituir. Mas Deus é o Deus de misericórdia. Deus começou a levantar juízes. O primeiro juiz foi Otniel, o último juiz foi Samuel. 330 anos, mais ou menos, o período de juízes. Né? Vários juízes que a gente conhecemos, Sansão e outros juízes, né? Mas começou com Otniel e termina com Samuel, quando eles pediram um rei, e Deus, então, dá um rei para eles. Deu Saul, mas Saul não foi aprovado por Deus, aí Deus escolheu um rei segundo o seu coração, que foi Davi, que de Davi veio o rei dos reis e o senhor dos senhores, que é Jesus Cristo, que vai reinar para sempre. Então Israel teve 13 juízes, o último deles foi Samuel. Nessa época já havia muita terra a ser conquistada. Os hebreus, todavia, não completaram a tarefa iniciada por Josué. O Reino Unido, Samuel agora é chamado de o fazedor de reis. Nós sabemos que a sua influência era tão grande que mesmo após sua morte, seus ideais continuaram a dirigir a história israelita. Samuel foi o iniciador do Reino Unido, que durou 120 anos, de 1044 até 924, né? O reino de Saul, ungido pelo piedoso profeta, né? Saul. Pastor, não vai fazer revisão? Ah, eu não fiz? Pode. Estou com pressa, pastor. 8:21? Obrigado. 22, 23, 24 e 25. C. Agora sim. Bom, o rei Saul, nós sabemos muito bem a história dele, já estudamos sobre a história desse rei, como Deus o levantou, mas ao mesmo tempo como ele caiu na desgraça. Depois Deus levantou, chama Davi, e Davi assume o reinado de Israel. Ele ampliou suas fronteiras. 40 anos de reinado, ele dedicou-se completamente à guerra, e no final da vida ele quis construir o templo, mas Deus disse para ele: Davi, a sua mão tem muito sangue, você não vai construir o templo, quem vai construir é seu filho depois de você. Foi aí que Salomão, que foi levantado por Deus como rei escolhido, foi que veio construir o templo. Depois que Salomão construiu o templo, ele acabou se contaminando com muitas mulheres, né? Porque nessa época, por que Salomão teve 700 mulheres? Os reis das nações em volta queriam ter amizade com Salomão. E Salomão, então, aceitava esse presente dos reis. Ele dava as filhas dele para casar com Salomão. E Salomão construía uma cidade e colocava a esposa lá. Ele colocava outra esposa lá, e foi construindo. Então ele tinha 700 esposas, mas talvez algumas delas nem conheceu. E mais 300 concubinas. Então, a única pessoa que eu conheço que é milhões, né, é a Valnice, né, milhões, ela nem casou. Tanto no nome dela, ela não casou. Você conhece a missionária Valnice Milhões? Ela é no Brasil. O nome dela já tem tanto milhões que ela assim, não vou casar não. O celibato dela foi por Deus, né? Ela disse que foi Deus que... E ela então resolveu realmente não casar. Depois de Salomão, os filhos dele dividiram o reinado, e aí aconteceu o cisma, a facção, né, a divisão do reino. As 10 tribos que se chamou Israel foram para Samaria como capital, e as tribos de Benjamim e Judá ficaram ali em Jerusalém, e Judá, né? E ali é onde estava o templo, e por isso que é da tribo de Judá realmente que Jesus veio, né?
Então o reino se dividiu em 931 a.C. As tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis à dinastia davídica, e as do norte, porém, encabeçadas por Efraim, formaram um novo reino. Então ficaram conhecidos assim, o reino do norte e o reino do sul. E nós sabemos que nenhum rei do norte foram bons, porque primeiro que não iam a Jerusalém adorar. Eles criaram seus próprios sacerdotes, fizeram seu próprio templo, criaram um bezerro para adorar. E os reis que eles tinham, mas tinha profetas ali, né? O profeta Elias era de lá. E ele lutava contra esse povo. Os cativeiros assírio e babilônico. Quando se dividiram, toda divisão provoca o quê? Enfraquecimento. Então, eles ficavam brigando entre eles e também brigando com as nações vizinhas. E Deus, por causa do pecado, permite o inimigo avançar. E eles foram rechaçando os profetas, rejeitando os profetas, até que Elias trouxe aquela situação em que desafiou Jezabel, e ela então trouxe os profetas dela, e ele desafiou os profetas. Era 400 profetas de Baal e 450 de Asera. E ele, naquela disputa, como fogo ali, o altar, eles clamavam de manhã até meio-dia e batendo nas costas, se cortando, né? Chamando que Baal atendesse a eles, e Baal não atendeu. Aí Elias falou: agora a minha vez. E ele mandou cavar em volta do altar, encher de água, molhar a lenha, molhar o altar e colocar o sacrifício. E ele clamou a Deus. Deus mandou fogo, e o fogo lambeu o sacrifício, lambeu a madeira, a água em volta do altar, e tudo foi consumido. Aí foi que Elias então resolveu dar cabo dos profetas de Baal, né? E depois ele matou 850 falsos profetas e correu da mulher. Se escondeu com medo de Jezabel, que queria matá-lo, porque ela tinha poder na mão, né? Ela podia matá-lo. Aí veio, a desobediência continuou. Em 722 a.C., a Assíria veio e leva cativo as 10 tribos de Israel, e não sobrou ninguém. Deus poupou a tribo de Judá, pois eles se humilharam perante o Senhor, e Deus os protegeu e batalhou por eles, e duraram mais 100 anos ainda sem ser levado cativo, até que, por causa da desobediência também, Deus permitiu que a Babilônia levasse também a tribo de Judá e Benjamim cativa para a Babilônia por 70 anos. Apostasia, né? Lembra que nós estávamos lendo o profeta Ezequiel, né? Ele falando sobre a idolatria, que mesmo depois de levar uma turma para o cativeiro, ainda continuavam se dobrando perante estátuas, perante figuras desenhadas na parede. E Deus falou: como é que eu não vou punir esse povo? Então, Deus tem tolerância, amados, Ele tolera, mas chega um ponto. Em 605 a.C., as tropas também da Babilônia cercaram Jerusalém, e na insistência deles, eles queimaram o templo, mataram as pessoas, levaram só a parte do povo que era estudado, bem de vida, ricos, sábios da realeza, e deixaram somente os pobres ali, onde vieram depois ser mortos, muitos à espada, outros de fome, morreram ali.
Depois de 70 anos, os filhos de Israel retornaram à terra como Deus havia prometido. E só que por causa desses pecados, até hoje o povo de Israel ele é perseguido. Quando eles foram matar Jesus, foi oferecido a eles que deixasse Jesus livre. Se não podia ser castigado, que era inocente. E eles falaram assim, que o castigo venha sobre nós e sobre nossos filhos. Então, veja como os judeus sofrem através dos séculos, né? Eles pediram. Mas o Senhor vai restaurá-los agora, né? No final dos tempos. A nação de Israel vai aceitar Jesus num dia. Eles vão crer que Jesus, o que eles crucificaram, é o Messias que eles achavam que ainda viria. 8, 26, 27, 28 e 29, C, né? E. 29 é E, isso mesmo. Agora, a restauração de Israel. Bom, o advento de Roma marca o fim da restauração nacional iniciada por Esdras, isso é, desde a volta deles à terra prometida. Lembra que os medos e persas, Dario e também o Ciro, permitiram a volta, deixaram reconstruir. E eles trabalhando nesse todo o tempo, mas chegam os romanos, e os romanos agora, de novo, destroem, no ano 70 depois de Cristo, destrói novamente o templo. E os judeus agora são espalhados pelo mundo inteiro, né? Agora, é interessante que durante essa peregrinação de milênios, quase 2 milênios, Israel se viu todo o tempo perseguido, acuado, até que Hitler, né, ele tentou exterminar, limpar o mundo de judeus. Eles achavam que os judeus eram uma sub-raça, era uma raça que não deveria continuar vivendo, que Hitler achava que a raça ariana, a raça pura, era eles, e os judeus eram uma sub-raça. Foi por isso que aconteceu o Holocausto, né? Uma tentativa de exterminar os judeus. E eles sofreram muito com isso. Mas a cultíssima e civilizada Alemanha tornou-se culpada do mais bárbaro crime da história da civilização. É interessante que a Alemanha, amados, está condenada a desaparecer, os alemães, porque lá tem mais muçulmanos, mais árabes do que alemães. Então, em poucos anos eles podem desaparecer, os alemães e até os europeus também, porque na França está cheio. Esse povo que foi o berço do cristianismo, ele se contaminou e se perdeu. E hoje, infelizmente, a Alemanha está nas mãos desse povo, que é um povo de esquerda, né? É o progressistas, dão liberdade para tudo quanto é coisa ruim entrar, e agora estão sendo dominados, porque o muçulmano ele tem 7 ou 8 filhos, o europeu tem 1 ou nenhum. Então, teve um dos líderes que já morreu, da Líbia, ele falou isso. Nós não vamos precisar usar armas para dominar o mundo. Nós vamos dominar com a população. Está acontecendo. Na França, tem francês, eu já vi um jovem francês, uma moça, uma loira, passando num bairro árabe e apanhando dos jovens, porque ela não é muçulmana, está sem o pano na cabeça, está sem. Então ela apanha, dando chute nela, tapa, e ela tem que correr, e a polícia não faz nada. Ela não tem a proteção. É esse o destino desse povo europeu.
que recusou, rejeitou Jesus. Mas ainda Deus tem os seus fiéis ali. Deus tem a sua igreja, Deus tem o seu povo ali. Mas é uma situação difícil. Então, foi aí que nessa batalha toda, a promessa de Deus era trazê-los de volta. Em 14 de maio de 1948, o que aconteceu? Deus então permitiu, através da política no mundo, que Israel se tornasse de novo um Estado, e foi proclamado nesse dia, e graças a Deus, um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi da ONU que assinou, que deu o voto, o último voto para estabelecer, para concretizar que Israel de novo seria uma nação. Por isso o Brasil é abençoado, embora com toda essa coisa ruim que tem, ainda é um país abençoado. E assim foi o que aconteceu, né? Desde a proclamação da independência, Israel vem enfrentando diversos conflitos. Em 1948, a Guerra da Independência. Em 56, a Guerra de Suez. Em 67, a Guerra dos 6 Dias. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur. Em 1982, a Guerra do Líbano. Em todas essas guerras, as forças judaicas, elas têm obtido singulares vitórias. Irmãos, vitória assim, 12 contra 1, e eles têm a vitória. Isso é sinal que o Senhor peleja por seu povo, apesar da rejeição. Deus peleja pelo seu povo. Se você entrar no YouTube e colocar lá a Guerra dos 6 Dias, você pode assistir um pouco de coisas como aconteceu. Tanques parando no morro, tanques de guerra descendo para destruir os judeus, e ele de repente para no morro, não consegue mais andar, não consegue mais avançar. Os motores pararam todos, a mão de Deus. E Israel então avança, consegue dominar, e tiveram que pedir um acordo de paz para poder Israel não entrar no Egito, não entrar naquelas nações ali do lado. Pediram um acordo de paz. Então, é o Senhor que peleja por Israel. Há pouco tempo, o Hamas estava jogando mísseis contra Israel, centenas de mísseis. E eles ficavam, mas não é possível, Deus dele desvia nossos mísseis, vão para lá, vão para cá e não caem. Os que eles não conseguiam derrubar com os artilharia antimíssil, né? Que eles atiram e estouram no ar. Os mísseis desviavam. E eles ficavam, como pode desviar o míssil? Então é a mão de Deus, os anjos do Senhor batalhando para o seu povo. Deus disse, plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Pronto, Amós 9,15. Então, com esse renascimento da nação de Israel, o progresso tem grande significado para todos nós, né? Por quê? Porque o pastor diz assim, tema toda a terra ao Senhor, temam os moradores da terra, porque falou, tudo se fez, mandou e tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Notem que o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. Nenhuma das muitas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra Israel prosperou, nenhuma. Ou prosperará, pois o Senhor frustra todas as decisões que contrariem sua palavra. Também têm sido quebrantados os maus intentos dos inimigos de Israel, como o Egito, de Nasser, a União Soviética, a Organização da Libertação da Palestina, e etc. Né? Então,
O pastor Abraão de Almeida, ele diz: o retorno final de Israel, a reconstrução de suas cidades antigas, reflorestamento do país, indicam que estamos vivendo nos últimos tempos. A Bíblia diz que a Palestina seria assolada até o fim, Daniel 9:26. Mas que ao término do cativeiro, os israelitas reedificariam as cidades assoladas e nelas habitariam, plantariam vinhas, beberiam o seu vinho e fariam pomares e lhes comeriam os frutos. Portanto, estejamos vigilantes, porque a volta de Cristo concretiza-se dia após dia. Que a nossa oração seja paz sobre Israel. Que Deus nos abençoe, amados. 8:30, 31, D, 32, B, 33, E, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 40. E, muito bem. Na próxima aula termina esse livro, né? Próxima semana vocês vão encerrar a geografia bíblica. Que Deus abençoe, porque nós precisamos continuar estudando isso para conhecer o que vai acontecer. Jerusalém é a capital eterna e indivisível do Israel. E veja que o mundo todo disputa Jerusalém, né? Mas Jerusalém pertence ao povo de Deus. E ela é um cálice de tontear. Nós vamos ver sobre isso. Deus fez de Jerusalém. O que é um cálice de tontear? As nações, todas elas, querem de qualquer jeito dominar Jerusalém. Quando Deus disse que Jerusalém é a cidade do rei. E de lá Jesus vai reinar. Né? E no final, na lição 10, nós vamos ver sobre as viagens missionárias de Paulo, porque é história e geografia bíblica. Né? Tá bom? Pai querido, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Agora nós te pedimos que o Senhor abençoe o Teu povo que estudou até aqui e que eles possam fazer esse teste, Senhor, e tenham a lembrança na memória, tudo aquilo que foi estudado e visto hoje. Muito obrigado pela oportunidade, no nome de Jesus. Amém.